Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé. Tema trimestral: Onde está Deus nessa hora? Nosso sofrimento e a providência divina. Lição número 6. Deus está cumprindo seu propósito. Ordenações divinas para fins eternos. Eclesiastes 3, 1 a 11. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afatiga? E o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Introdução. É comum ouvir coisas do tipo: o tempo é o melhor remédio. O tempo dirá: dê tempo ao tempo, e variações que refletem o entendimento impessoal da realidade. É como se o ente que desse razão e propósito a todas as coisas fosse um tal de tempo. Essas declarações refletem o entendimento de que as coisas estão a ermo, sem direcionamento, como um simples relógio que funciona sozinho depois que lhe deram corda. Essa ideia é antiga e chama-se deísmo. Filósofos como Immanuel Kant e Voltaire advogaram a ideia de que o mundo fora criado, porém, rege-se pelas leis estabelecidas, sem a intervenção de quem o teria criado, cuja personalidade, intenções e natureza não se pode conhecer. Essa é uma questão fundamental. Estamos ao sabor do tempo, ou estamos nas mãos de Deus? Vamos investigar a relação do tempo com os propósitos divinos. A sabedoria de Salomão tem muito a nos ensinar sobre o lugar de cada fato, tempo e propósito no plano divino. Isso pode nos trazer um peso para entendermos como tudo isso se dá, mas nos ajuda a ver que estamos nas mãos do Senhor, pois de fato Ele está cumprindo o seu propósito. Tópico 1. O tempo e o propósito. O
tempo é definido de vários modos diferentes. Agostinho dizia que ele não existe propriamente, sendo uma faculdade da percepção humana, dada por nossa memória sobre o passado, que já não existe mais, uma esperança pelo futuro, que ainda não existe, e por fim, só há o presente de fato. Há uma teoria de E.R. Clay e William James de que o presente é ilusório. A questão gira em torno de quanto tempo o presente duraria, pois não há um referencial naturalmente estabelecido do que marca o tempo. A primeira frase desta lição já é passado neste momento, porém a lição ainda está se passando diante dos seus olhos. Consideremos um ponto, ou um fato, ou propósito. Por que não? Em outra teoria, o tempo é a quarta dimensão da realidade espacial. Cada evento ocupa uma posição no espaço, portanto, no tempo, podendo ser fatiado em momentos específicos. O que todas essas posições têm em comum é a incerteza. Podemos entender a dificuldade de definirmos o tempo por tentarmos excluir Deus dessa definição. Salomão afirma no primeiro verso que há uma relação entre o tempo, propósito e ação determinadora divina. Tempo não é uma grandeza autoexistente, mas é articulado conforme a ordem dos propósitos do Criador. Talvez possamos dar uma definição teológica do tempo, como a sucessão dos propósitos divinos no processo de se tornarem fatos. Assim, o próprio tempo é propósito do Senhor para compor o ambiente da realização do plano eterno. Não é difícil pensarmos dessa maneira, ou seja, que o Criador fez e usa o tempo quando vemos que a sua relação com o tempo é distinta da nossa. Moisés usa um valor inimaginável de tempo para nós, como se nada fosse para o Senhor. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, que seja e floresce, à tarde, murcha e seca. Salmo 90, 3-6. Deus vê nossa existência como pó, como o ciclo de vida de uma planta que dura pouco, enquanto para Ele não há diferença entre 1 ano e 1000 anos. Tudo está diante do Criador. O Senhor não é afetado pelo tempo. O Senhor criou o tempo e deu lugar a ele em sua criação. Portanto, o tempo é um propósito divino que serve aos demais propósitos de Deus. Tópico 2. O sofrimento tem propósito. Ao olharmos a lista dos propósitos divinos, temos lugar para todas as coisas. Ao lado bom, com abraçar, e o lado ruim, como afastar-se de abraçar. Aliás, ali vemos várias formas de sofrimento: morrer, matar, chorar, prantear, afastar-se de abraçar, perder, aborrecer
guerra. Essas coisas não estão como algo inevitável, um acidente ou evento inesperado, mas servem aos propósitos de Deus. Como já vimos, a Escritura desafia nosso conforto e nos faz lembrar que o Senhor pode sim querer nossa dor. Há muitos exemplos na palavra de Deus que incluem o sofrimento em seus planos. Abraão, José, o povo cativo, os apóstolos e o próprio Redentor. Salomão olhou para todas essas coisas e as considerou como os trabalhos com os quais afligem o homem. São idas e vindas, altos e baixos que servem à vontade divina e afetam o homem debaixo do céu. Essa expressão é o grande segredo para entendermos Eclesiastes. Salomão utilizou duas perspectivas, com Deus e sem Deus, debaixo do sol, debaixo do céu. É como se tivéssemos dois modos de olhar a vida, com ou sem o Criador. Sem o Criador, tudo é canseira, enfado, e nada se pode aproveitar verdadeiramente. Com o Criador, tudo faz sentido. O trabalho traz o seu fruto e nele nos deleitamos, pois o Senhor o concede. Eclesiastes 5:19. De fato, a Escritura coloca Deus como algo tão fundamental que bens e sofrimentos são ressignificados. Em Lucas 12, 13 a 21, Jesus conta uma parábola que nos mostra que o fruto dessa terra de nada vale ou nada acrescenta à nossa existência. O homem da parábola é rico, tem muito alimento estocado, mas não passará mais uma noite vivo. A riqueza não foi utilizada. A vida não foi estendida por causa dela, nem preservada. Por outro lado, em Lucas 9, 18 a 25, Jesus mostra que quem negar a si mesmo, até mesmo perder a vida por causa dele, será salvo. A sensação de dor e sofrimento não reflete o propósito divino, apenas nossa percepção física da situação. São as possíveis causas do sofrimento que podem nos ajudar. Alguns sofrimentos vêm pelo testemunho, outros pelo pecado. Mas tanto um como o outro têm propósito. A dor do testemunho glorifica a Deus. A dor pelo pecado ensina, disciplina, traz justiça, reflete a ordem moral da realidade. Nossas dores não são um emaranhado de sofrimentos inevitáveis. São ordenações divinas para seus eternos propósitos. Podem servir aos mais variados objetivos, mas de modo nenhum significam que Deus tenha nos deixado. O propósito pode até não estar claro, mas está lá. Esta é outra realidade do fato de que o Senhor está cumprindo seus propósitos em nosso sofrimento. Não sabemos os seus propósitos. Tópico 3. Não sabemos os propósitos. A descrição de tantos propósitos divinos parece dizer muito. Contudo, Salomão diz o contrário. Também pôs a eternidade no coração do homem,
sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Os fatos estão colocados e está claro que servem ao propósito divino. Porém, o modo como Deus opera todas as coisas é um mistério ao homem. Em nosso coração está o entendimento do eterno, do atemporal, daquele que vem antes de todo fato e tempo. Mas não faz parte disso a compreensão da exata relação das coisas e para onde elas apontam. Deuteronômio 29:29 já afirmava essa realidade. Há coisas que nos foram reveladas. É com elas que trabalhamos. Contudo, há o que não foi revelado e que pertence somente a Deus. O próprio Jesus afirmou que há propósitos, como o próprio tempo das coisas, que o Pai não lhe havia concedido levar aos homens em seu papel de redentor. Em Atos 1:7, ele afirma que os tempos estão reservados à autoridade do Pai, ou seja, ele, como filho, não deveria passar isso aos discípulos, pois não lhe fora dado com missão redentora. Jesus, sendo um com o Pai, tem a mente do Pai e é onisciente, pois o conhecimento é uma relação com a natureza e não com a pessoa, ou seja, conhecemos conforme a natureza que temos. Por isso, como pecadores, temos os efeitos noéticos, de conhecimento do pecado. Jesus, como homem, tem mente humana também. E cremos que é nesse sentido que ele diz não saber o dia e a hora da sua volta. Mateus 24:36. Não saber é uma parte do sofrimento. Não sabemos quando o sofrimento virá, por isso não nos preparamos. Não sabemos para o que ele serve, por isso não encontramos paz. Não sabemos quando acabará, por isso nos sentimos impotentes. Nosso desconhecimento é uma aflição imposta pelo Criador, que não revela todas as coisas ao ser humano. A vontade do Senhor não é que saibamos, mas que creiamos. Foi essa realidade não compreendida que Deus ensinou ao levar o povo para o deserto. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá. Deuteronômios 8:3. O povo chegou à terra prometida e não aprendeu a lição. Deu ouvidos aos espias mais descrentes, e temeu entrar na terra prometida. Números 13:14. Deus não quer que saibamos seu propósito, mas que saibamos quem Ele é. O propósito, a criação, sua aliança, seu relacionamento conosco é para revelar-se, não para revelar nossa vida, nosso futuro, nossos sonhos e nossas realizações. Quando o conhecemos, lidamos bem com o desconhecimento de seus propósitos, pois a principal informação nos basta. São divinos. Sabemos quem Deus é. Ele revela seu ser e parte de seu plano eterno para que saibamos que Ele é fiel e
cumpre suas promessas. Isaías 43. Assim, o problema do homem que está debaixo do céu, ignorando o seu Criador, é que a falta de conhecimento lhe dá desespero. Por outro lado, aquele que conhece o Senhor pode desfrutar do melhor desta terra, pois desfruta do pastoreio divino. Eclesiastes 3, 12 a 13 e Salmo 23. Isso foi feito justamente para que temamos a Ele, não as circunstâncias e os propósitos. Conclusão: o tempo em si é um mistério para nós e um instrumento nas mãos do Senhor. No devido tempo, segundo o propósito divino, o sofrimento encontra lugar em nossa história e temos de encarar que esse tempo serve ao Senhor, que o sofrimento tem seu lugar e que nada sabemos, nem podemos saber completamente, ao ponto de nos firmarmos em conhecimento dos propósitos. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1. Diante dos grandes sofrimentos da vida, conhecimento algum poderá nos consolar, mas a certeza de que estamos nas mãos do Senhor nos emudecerá, pela certeza de seu ser, que é digno de toda a confiança. Salmo 46, 10. O controle de tudo está nas mãos do Senhor, não em nossas próprias mãos e capacidades. A aplicação: ore a Deus por perdão. Quando por tantas vezes pediu entendimento em vez de fé, reconheça o Senhor como dono do tempo. Aproveite toda e qualquer situação para aprender e testemunhar sua confiança no amor, fidelidade e soberania de Deus. Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima.